Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 31. Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 31. A história de hoje é bastante conhecida. É a história de Tomé, a respeito de Tomé e da sua dúvida. Eu convido você, então, a prestar muita atenção a essa história e a nossa exposição hoje, porque ela também pode ser a sua história. Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 31. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Vimos o Senhor!" Mas ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei." Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: "Que a paz esteja com você." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Ao que Tomé respondeu: "Senhor meu e Deus meu." Jesus lhe disse: "Porque você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram." Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Palavra do Senhor. Nós nos expusemos, meus irmãos, nessa série, a considerar alguns textos a respeito dos 12 apóstolos de Jesus. Nós já passamos agora da metade dessa série e nós percebemos que há lições na experiência desses homens com Jesus que nos ensinam tanto nos seus erros quanto nos seus acertos. Nós aprendemos com eles tanto nas vezes em que eles acertam como também nas vezes em que eles erram. Isso é útil para nós porque nossas experiências acabam refletindo, de certa forma, a experiência deles como discípulos, já que nem sempre eu e você acertamos na nossa jornada de fé. Nem sempre nós tiramos nota 10, merecemos a estrelinha na nossa experiência do discipulado. Tomé, o discípulo sobre o qual nós meditamos hoje, ele é bastante exemplar nesse sentido, porque em alguns momentos Tomé se revela brilhante, como no episódio da ressurreição de Lázaro, quando ele se dispõe a seguir Jesus até Jerusalém, mesmo que isso signifique a morte. Em outros momentos, Tomé ele se revela quase infantil, como quando ele pergunta a Jesus como eles os discípulos, poderão segui-lo para onde ele vai se eles não conhecem o caminho. Mas certamente, o episódio mais conhecido sobre Tomé é esse episódio que nós temos diante de nós hoje. Quem é Tomé? Nós sabemos pouco, na verdade, a respeito desse homem, a respeito de Tomé, tanto antes de Jesus como também depois da ressurreição. O nome dele, que aparece nesse texto, Dídimo, quer dizer gêmeo. Tomé, o gêmeo. Mas não há qualquer menção ao irmão do apóstolo, de quem ele era gêmeo. Há uma tradição e ela realmente é muito forte, que associa Tomé à pregação do evangelho na Índia. Essa é uma convicção, principalmente no sul da Índia. Essa é uma convicção de muitos indianos, com quem eu estudei em certa oportunidade, em crer que Tomé foi aquele que lançou as bases da pregação de Cristo no continente indiano, e que Tomé teria sido traspassado ali por uma lança, morreu ali por causa do testemunho da sua fé em continente indiano. É o quanto nós sabemos hoje a respeito desse discípulo. A incredulidade de Tomé. Nós acreditamos que apenas um homem plenamente convicto, meus irmãos, é capaz de entregar a sua vida por uma causa como Tomé fez. Tomé entrega a sua vida porque, obviamente, ele estava tomado de uma profunda certeza a respeito das verdades que João testemunha aqui no seu livro. Tomé era um homem convicto do que ele cria. Jesus é o Cristo. Essa é a fé de Tomé. Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E a prova maior de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é justamente a ressurreição. Mas,
Como o nosso texto mostra, nem sempre Tomé creu nisso. Nem sempre a fé de Tomé foi tão firme na verdade da ressurreição. É provável que a maioria de nós não soubesse a respeito dessas tradições que ligam Tomé à Índia, ou que você não se lembrasse das palavras corajosas de Tomé, ou de que foi ele que deu vazão a uma das maiores declarações de Jesus Cristo, das quais nós conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi por causa de Tomé que essas palavras vieram. Mas é certo que a quase unanimidade, inclusive até entre os descrentes, se lembra de Tomé como alguém incrédulo, como alguém que precisa ver para crer, não é verdade? Esse cara é que nem São... Você não ouviu já de descrentes? Esse cara é que nem São Tomé, precisa ver para crer, não é verdade? A gente conhece Tomé principalmente por isso, pela sua incredulidade. É fácil, meus irmãos, a gente julgar um homem como Tomé. O difícil é assumir que nós provavelmente teríamos a mesma reação ao ouvir que Jesus ressuscitou. Provavelmente. Pergunto a vocês, os outros 10 discípulos, Judas já havia morrido, os outros 10 discípulos foram rápidos em crer? Creram rapidamente de primeira? Quando Jesus se coloca aí no meio deles, eles estão entre portas trancadas, eles acreditam que eles estavam vendo um fantasma. Mesmo Maria Madalena, talvez tomada pela dor, confunde o seu Senhor com o jardineiro. Ela olha para Jesus e ela não o identifica, porque é grande demais aquilo que está acontecendo. Quer que as palavras de Tomé aqui no verso 25, meus irmãos, não colocam dúvida. Ele não duvida de maneira alguma que os outros 10 viram alguma coisa. A dúvida de Tomé é o que de fato eles viram. Por isso, meus irmãos, é difícil a Tomé crer quando ele ouve dos seus amigos que eles viram o Senhor. Tomé precisa de alguma coisa que seja mais palpável, de que aquela não era uma aparição fantasmagórica apenas, ou talvez aquilo que nós conhecemos hoje como fruto de uma alucinação coletiva, como se todos os outros 10 tivessem ficado malucos. Tomé precisa de alguma coisa mais palpável para poder crer. O que é que nós diríamos acerca de Tomé? Tomé é como um naturalista. Alguém que é adepto da ideia de um universo fechado em que nada que não possa ser provado empiricamente, pela experiência, cientificamente, nada que não possa ser provado é digno de crédito. Tomé aqui é como os iluministas, na época da Revolução Francesa, que invadem a Catedral de Notre-Dame, destroem os altares e entronizam no seu lugar a deusa Razão. O problema com o naturalista, com esse que tem esse espírito científico, é que ele não percebe que o seu universo, o universo que ele vive, que é um universo sem janelas, é uma porta, é uma caixa fechada. Esse universo do naturalista rouba de nós, da vida, qualquer ideia de sentido, qualquer ideia de propósito. Porque se nada existe a não ser além desta vida, então nada tem sentido, nada tem propósito. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo naquele que é o capítulo áureo a respeito da ressurreição, que é 1 Coríntios 15. Paulo, dizendo a respeito da ressurreição, fala: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Por quê? Porque a vida não tem sentido algum. Mas essa acusação, meus irmãos, essa acusação do ver para crer, da incredulidade, cabe também à parte dos cristãos que não tem qualquer firmeza na sua fé. Qual a razão disso? Como Tomé e como um naturalista, parte dos cristãos também precisam de alguma coisa que eles possam tocar. Tem de ter o arrepio. Tem de ter o arrepio. Tem de ter cura. Tem de ter lágrimas. Tem de ter profetadas. Porque se não tiver isso no culto, simplesmente parece que Deus não deu as caras ali. Não é que as emoções ou o sobrenatural, meus irmãos, não possam ou não devam ter lugar no nosso meio. O problema é quando nós nos colocamos na dependência do extraordinário para crer. É a dependência do extraordinário para crer.
E quando isso acontece, quando a gente fica na dependência de algo extraordinário que envolva as nossas emoções, as nossas sensações, nós nos tornamos reféns. Por quê? Porque basta que um ventinho venha para chacoalhar o nosso barco e tudo aquilo que nós conhecemos acerca de Deus cai em xeque. Por que Tomé erra? Tomé erra primeiro porque ele ignora o poder de Deus. Ele ignora o poder de Deus. Tomé deveria estar acostumado em ver o seu Senhor, o Senhor Jesus, operar coisas que pareciam impossíveis. Tomé não estava entre aqueles que viram Jesus alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Tomé não viu Jesus curar uma mulher que há décadas estava enferma, mesmo com o cuidado dos médicos? Tomé não viu Jesus, o seu Senhor, caminhar pelas águas? Tomé viu Jesus ressuscitar mortos. Eu e você, meus irmãos, assim como acontece com Tomé, nós erramos ao permitir que a nossa dor, como a de Maria Madalena, ou então o nosso medo, como o dos 10, e a nossa necessidade de provas, como acontece com Tomé, quando nós permitimos que essas coisas se coloquem acima da nossa convicção, das coisas que nós conhecemos a respeito do poder de Deus, de que Deus pode. Tomé erra porque ele ignora o poder de Deus. Mas Tomé também erra porque ele se esquece das promessas de Jesus. Quantas vezes Jesus anuncia que iria para a cruz e ressuscitaria ao 3º dia? Você sabe? Quantas vezes? Eu fiz a conta. Eu fiz a conta. Em todos os evangelhos, é claro, existem algumas passagens em paralelo, são 11 citações. 11 vezes registrado nos evangelhos de Jesus falando: eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. Mas não é nada demais pensar, meus irmãos, que Jesus falou sobre isso muitas e muitas outras vezes, que não foram registradas. Jesus falou que iria ser assim. Isso sem contar passagens do Antigo Testamento, como o Salmo 16, ou então o capítulo 19 de Jó. Se nós descremos das promessas de Jesus, meus irmãos, como Tomé fez, se nós nos esquecemos dessas promessas de Jesus, então tudo aquilo que está vinculado à ressurreição, como a garantia de que os nossos pecados foram perdoados, a nossa libertação do cativeiro do pecado, porque nós nascemos de novo, a certeza de que a morte não é o fim, se nós não cremos nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus, como Tomé fez, então tudo isso é uma mentira. Tudo isso cai por terra. Tomé ainda comete um terceiro erro, que a meu ver é o ponto central dessa mensagem, dado a declaração de João nos versos 30 e 31 aqui. Mas antes de abordar esse erro, de falar desse terceiro erro, que eu considero o erro crucial de Tomé, deixe-me falar brevemente sobre como Jesus responde à incredulidade de Tomé. Eu já tive a oportunidade de mencionar, meus irmãos, que não foi apenas Tomé quem falhou em crer na ressurreição, apesar da sua incredulidade aqui nesse texto ser a mais evidente, aquela que mais chama a nossa atenção. Mas Tomé não foi o único, eu já falei isso aqui diversas vezes. Mas um olhar mais detido vai fazer-nos perceber que Jesus é extremamente paciente em tratar cada um de seus seguidores na sua incredulidade. Jesus é muito paciente. Veja só, Madalena, quando vai ao túmulo para untar o corpo do Senhor, para ungí-lo com ungüentos, tá? Ela está tomada pela dor, então ela não consegue identificar Jesus. O que Jesus faz? Ele não dá uma bronca nela. Escuta, você não está me reconhecendo? Não. Jesus chama ela pelo nome, Maria. Chama ela de maneira branda. Ele chama Maria a crer na realidade da ressurreição. Quando os 10, já apavorados pelo medo dos judeus, se veem ainda mais assustados, pensando que eles estão vendo um fantasma, Jesus não dá uma bronca neles. O que é que Jesus faz? Ele mostra a eles as mãos. Ele mostra a eles o lado. Será que nós podemos imaginar Jesus tomando o seu manto e levantando, falando: olha, dá uma olhada, sou eu. E como se não fosse suficiente, Jesus ainda come com eles. Jesus ainda come com eles para mostrar da realidade da ressurreição. Com Tomé, meus irmãos, não é diferente. Veja só, após a saudação inicial, a paz seja com você, Jesus se dirige diretamente a Tomé.
Tomé é a razão de Jesus estar ali novamente. E somente Tomé é a razão de Jesus se manifestar aqui mais uma vez. Veja novamente aqui as palavras de Tomé no verso 25. Veja só. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Agora veja as palavras de Jesus no verso 27. Ponha aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. O que Jesus está fazendo aqui? Você percebeu? Jesus dá a Tomé exatamente o que ele precisa para crer. A paciência de Jesus aqui, meus irmãos. O ponto aqui é que Jesus conhece a mim e a você. Ele conhece a fragilidade da nossa fé. A santificação, esse processo de aperfeiçoamento da nossa fé, a imagem de Cristo, é um processo de vida toda. Algumas convicções, meus irmãos, nos alcançam de maneira mais rápida que outras. Não é verdade? Certas coisas a gente aprende rapidinho. Outras fichas demoram mais a cair. Enquanto isso, o Senhor vai trabalhando no meu coração, vai trabalhando no seu coração, como um artesão cheio de amor. Quem pode duvidar que Deus é extremamente paciente conosco? Adão e Eva não são fulminados no Éden. A ira de Deus não extermina todo o povo no deserto. No livro de Juízes, o povo erra, se volta para Deus, erra novamente, se arrepende, erra novamente e se arrepende, e Deus continua a cuidar deles. Os profetas chamam o povo mata os profetas, e o que é que Deus faz? Ele levanta outros. Os 12 tropeçam o tempo todo. Se você lê os evangelhos, esses 12 homens, os quais nós estamos estudando, eles tropeçam o tempo inteiro nos evangelhos, na sua arrogância, na sua ambição. Jesus dá bronca, Jesus adverte, mas eles não deixam de ser apóstolos, eles não deixam de ser discípulos. Jesus os chama, Jesus os adverte, Jesus perdoa. Jesus é extremamente paciente conosco, meus irmãos. Você sabe o que você fez no verão passado? Você sabe o que você fez no verão passado. Se você reconhece que Deus é bom demais e fiel apesar de você, se você reconhece isso, diga à pessoa que está do seu lado: Deus é paciente. Fale aí. Deus é paciente. Deus é paciente. Isso. Obrigado por falar para mim. Deus é mesmo muito paciente comigo e com você. Deus é muito paciente. Opa, belo testemunho. Fala de novo. Deus é muito paciente com todo mundo. É isso aí. A atitude paciente de Jesus, meus irmãos, precisa ser muito mais inspiradora para nós cristãos do que é. Você é alguém paciente com os erros alheios? Você é alguém paciente com as dificuldades dos outros? Meus irmãos, certas pessoas são absolutamente impiedosas, mesmo dentro da igreja. Absolutamente impiedosas. Comigo é uma vez só e acabou, hein? Pisou na bola, já era. Meus irmãos, esse não é o Espírito de Cristo. Pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes o tempo todo. Nem todos são tão infinitamente sábios, tão infinitamente inteligentes, tão infinitamente capazes quanto você. Nem todo mundo é tão bonitinho que nem você. É preciso muita paciência, meus irmãos, para ensinar. É preciso muita paciência para exortar. É preciso muita paciência para testemunhar. É preciso muita paciência dentro de casa. Você precisa se lembrar que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, estão num processo de aprendizado tanto quanto vocês. Você tem erros e limitações diferentes, não é verdade? Mas ambos, você e seu cônjuge, ambos são ensinados igualmente por Cristo. Papais e mamães, criar filhos é um negócio difícil. Criar filhos é um negócio complicado. Eu compartilhava com uma vizinha essa semana que a paternidade é uma escola de paciência e graça. A
paternidade é uma escola de paciência e graça, mas nós dificultamos o processo, meus irmãos, porque nós esquecemos de que um dia eu e você também fomos criança. Nós nos esquecemos que eu e você também aprendemos lentamente, que às vezes nós recusamos o ensino de Deus. Aliás, queridas crianças, minhas queridas crianças, lembrem de algo aqui. Os seus pais estão aprendendo também. Os seus pais também estão aprendendo. Vocês precisam ser compreensivas e nos ajudarem nesse processo. Entenderam? Lourenço, entendeu aí? Você precisa ajudar papai e mamãe nesse processo, porque nós também estamos aprendendo. Paciência, meus irmãos, é alguma coisa que nasce do amor por quem nós cuidamos, a quem nós evangelizamos. Paciência é algo que nasce do amor pelos nossos irmãos na fé. Tenha paciência e fé. Lembre-se da promessa que Paulo nos faz em Filipenses: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você precisa crer nisso em relação ao seu marido, você precisa crer nisso em relação à sua esposa, você precisa crer nisso em relação aos seus pais, você precisa crer nisso em relação ao seu irmão na fé que está aí do seu lado. Deus está trabalhando e Ele há de completar a obra. Agora, uma advertência necessária. Não tome a paciência de Jesus como uma justificativa para emendar o que existe de errado, para não emendar, perdão, o que existe de errado em sua vida. O Senhor pacientemente chama você tantas e tantas vezes. Amigos te exortam, chamam você à correção. A consciência trabalhada pelo Espírito Santo fere, mas você endurece o coração. Você resiste a mudar, você resiste a se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse caso, vale para você a exortação de 2 Pedro. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade, a paciência do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Deus está sendo paciente com você. Não estique a paciência dele em demasia. E o dia dessa oportunidade é hoje. O dia do Senhor vem como um ladrão. O dia em que você vai ter de dar contas de todas as suas obras, de tudo aquilo que você fez ou que você não fez. Você está pronto para o dia do Senhor? Mas agora eu quero voltar ao terceiro erro de Tomé. Falamos da paciência de Jesus. Voltamos agora para o terceiro erro de Tomé. Tomé erra, como eu já disse, meus irmãos, em ignorar o poder de Deus e esquecer-se das promessas de Jesus. São certamente erros graves, mas eu considero que o erro fundamental de Tomé nessa passagem, seja recusar dar ouvido, seja não dar crédito ao testemunho dos demais apóstolos. É altamente improvável, meus irmãos, que os 10 tenham falado apenas uma vez: nós vimos um Senhor, com Tomé ao longo de toda essa semana. Eles não devem ter falado uma vez só, não. Mesmo o grego do verbo disseram, aí no verso 25, que os discípulos disseram, aponta para uma ação continuada. Eles disseram naquela semana e eles continuaram a dizer a Tomé que eles tinham visto a Jesus. Mas mesmo assim Tomé se recusa a crer. Jesus então aparece a Tomé, dá a Tomé a prova que ele precisa. Nós não sabemos se Tomé de fato chegou a tocar em Jesus ou se apenas a visão de Jesus foi necessária para Tomé crer. O Evangelho não registra isso. Aparentemente, Tomé considerou ao longo da semana as implicações do que significava crer na verdade dos seus amigos. Eu digo aparentemente porque o nosso texto não registra, mas não é demais pensar que se aquilo fosse verdade, isso teria implicações. Se Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, então Jesus é exatamente quem ele dizia que era. Jesus era o Senhor e Deus. Por isso a declaração de Tomé é tão imediata. Esse homem deveria estar considerando já o que significava a verdade da ressurreição. A declaração de Tomé, né, Senhor meu e Deus meu, é o ponto alto do que João vem tentado mostrar desde o início do Evangelho. Por quê? Porque a intenção de João é que os seus leitores cheguem exatamente à mesma conclusão de Tomé. Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Ele deseja que eu e você, lendo essa história, creiamos e tenhamos a mesma fé que Tomé teve. Como é que nós sabemos da intenção de João? Como é que nós sabemos que essa é a intenção de João?
Basta você ler os 2 últimos versos do nosso texto, que eu leio de novo aqui, versos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, João, ele declara qual é o seu intuito. Jesus fez muitos outros sinais, obviamente. Talvez nós possamos aprender a respeito desses outros sinais que não foram escritos na eternidade. Nós vamos ter tempo de sobra para isso, para ouvir de tudo mais que Jesus fez e que não foi registrado. Mas aqueles sinais que foram registrados em livro, nesse livro, o foram com um objetivo que vai além de promover simplesmente informação. João deseja que nós creiamos. Você tem acompanhado a série The Chosen? Alguns cristãos reclamam da série porque ela contém algumas informações que não estão nos evangelhos. Os autores do The Chosen apresentam, por exemplo, Mateus como uma pessoa com transtorno do espectro autista, né? Ou então Tiago Alfeu como um homem coxo. A série apresenta Tomé como um grandalhão apaixonado por uma colega de trabalho. São detalhes que você não tem no Evangelho, e alguns crentes reclamam disso. É compreensível, meus irmãos, a preocupação desses nossos irmãos, a gente entende isso. Mas seria muito difícil você contar essa história sem preencher lacunas, não é verdade? Isso é apenas um testemunho, meus irmãos, não de que os evangelhos sejam incompletos. O fato de existir lacunas nos evangelhos não quer dizer que eles sejam incompletos, mas do que os autores dos evangelhos fizeram uma boa seleção do seu material. Eles escolheram o que eles iam dizer, e isso com um fim: revelar Jesus como Filho de Deus, vindo para salvar o mundo dos seus pecados. Isso é alguma coisa que se revela muito importante para mim e para você, porque, diferentemente de Tomé, nós não podemos apelar para ver Jesus. Você não pode chegar e dizer, olha, a menos que eu toque, eu não vou crer. Não dá para a gente fazer isso hoje, ao menos nesse momento. Vai haver um dia, olha que coisa linda, vai haver um dia em que nós vamos fazer isso, em que a nossa experiência com o Senhor, ela vai voltar a ser uma experiência sensorial. Mas como é que eu e você hoje conhecemos o que conhecemos a respeito de Jesus? Nós conhecemos a respeito de Jesus pelo que os seus amigos escreveram dele, deixaram registrado a respeito dele. E no que é que consiste o testemunho desses amigos de Jesus? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse é o testemunho desses homens. Nós vimos, nós tocamos, nós estamos falando de alguma coisa que nós vivenciamos. Ou seja, esses homens nos legaram testemunho de que Jesus é real, de que ele de fato veio em carne, de que eles falaram com ele, de que eles ouviram as palavras de Jesus, mesmo depois da sua ressurreição. O testemunho que chegou a nós, que nos foi legado, meus irmãos, é o testemunho de que a nossa redenção está garantida. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é verdadeira. Eu posso crer porque ela é verdade. É o que esses homens dizem. Alguns vão dizer que o testemunho desses 12, desses homens, e depois aqui eu incluo Matias, é claro, é fruto de imaginação ou fruto de insanidade. Mas o ministério e o caráter desses homens parece que valida o seu testemunho. Esses homens que deixaram essas coisas registradas para nós, eles parecem tremendamente sãos e tremendamente comprometidos com a mensagem que eles pregam, a ponto até de entregar a sua vida por ela. Eles estão comprometidos de que essa mensagem é verdadeira. Outros vão dizer que a igreja manipulou os escritos desses homens para os seus próprios fins. Mas os manuscritos mais antigos que nós temos disponíveis estão disponíveis justamente para derrubar essa hipótese de que a igreja tenha manipulado o que os apóstolos escreveram. Isso para dizer que a mensagem que nós recebemos, meus irmãos, é fiel e verdadeira. Como Pedro diz lá em 2 Pedro, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus,
movidos pelo Espírito Santo. Estou falando alguma novidade para os crentes dessa igreja? Alguma novidade nisso que eu estou falando para vocês? Mas se é assim, se é verdade que aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus, ou podemos conhecer a respeito de Jesus, vem do testemunho da Escritura, do que esses homens deixaram registrados, por que nós damos tão pouco valor a ela? Por que nós damos tão pouco valor a ela? Irmãos, é chocante o analfabetismo bíblico nos nossos dias, no meio da igreja. Chocante. Nós somos o povo do livro. Nós, eu e você, somos conhecidos como o povo do livro, mas nós não o lemos, nós não o estudamos. Eu quero confessar a vocês, membros da Antioquia, me assusta às vezes na EBD, ao silêncio de vocês, às vezes a respeito de alguns pontos básicos desse livro. Assusta! Há vídeos na internet de crentes divulgando toda sorte de heresia. Há púlpitos em que a Bíblia foi deixada de lado para assumir uma teologia coaching, de autoajuda. É lógico, ou pelo menos eu penso que é lógico, não é assim aqui na Antioquia. Mas muito daquilo que se canta fora daqui, ou está fora da Bíblia, ou então é paupérrimo em matéria de ensino, nos cânticos que a gente ouve. Mas a nossa incredulidade quanto ao testemunho, meus irmãos, dos apóstolos, se revela ainda de outras maneiras. Eu e você temos a maior notícia de todos os tempos. Nós temos a maior notícia de todos os tempos, de que a morte foi submetida por Jesus. Mas nós não falamos dessa notícia. Nós não falamos do túmulo. A tumba vazia, meus irmãos, nos fala do poder de Deus, nos fala da morte e do medo, nos fala da morte e do pecado, nos fala da morte e da morte. E a gente sabe de tudo isso e a gente vive atemorizado, a gente vive com medo. A gente tem medo da cidade, a gente tem medo do amanhã, a gente tem medo da ameaça dos homens. O que você quer? Você precisa ver? Você precisa tocar? Se você precisa ver e para tocar, é para nós a censura de Jesus no verso 29. Porque Jesus recebe a adoração de Tomé porque ela é verdadeira, mas Jesus diz, mais bem-aventurado que não viu e creu. Mais feliz é aquele que não viu e creu. E essa expressão bem-aventurados pode ser entendida aqui em dois sentidos. Bem-aventurados porque a sua fé vai ter uma recompensa. Mas também bem-aventurados porque essa fé não é uma fé para qualquer um. É um privilégio que Deus dá aos seus eleitos. Crer sem ver. Você é um privilegiado. Porque você creu sem ver. É um privilégio que Deus dá aos seus eleitos, meus irmãos. É o Senhor, na sua graça, que abre o nosso coração para conhecermos a respeito de Jesus nas Escrituras. Como nós não valorizaríamos o testemunho dos 12? O que é que nós aprendemos sobre Tomé? Qual é o segredo da fé que salva? A fé que salva é a fé no testemunho dos apóstolos. Essa é a fé que salva. A fé no testemunho dos apóstolos. É por meio do que homens como Tomé registraram que eu e você podemos herdar a vida eterna. A última exortação, à luz desse texto, é a exortação do Senhor Jesus, no final do verso 27. A exortação que ele fez a Tomé, ele faz a mim e a você. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, fulano, não seja incrédulo, mas crente. Agora feche os seus olhos aí e diga a você mesmo, fulano, não seja incrédulo, mas crente. Feche os seus olhos e diga, fulano, não seja incrédulo ou crente.
Vamos orar. Senhor, obrigado pelo testemunho que esses homens deixaram para nós. Obrigado, Senhor, pela vida deles, porque eles entregaram, ó Deus, e derramaram o seu sangue para que essa mensagem chegasse até nós hoje, tão distanciados no tempo e no espaço como estamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou desses homens, e o Senhor continua a usar de homens, ó Pai, que firmados na Tua palavra, vão desbravando terrenos, ó Senhor, vão abrindo picadas, ó Deus, onde a Tua palavra não foi pregada, vão anunciando o Evangelho por onde quer que passam. Muito obrigado, Senhor, por pessoas assim. Nós rogamos que o Senhor nos torne também testemunhas, ó Deus, da Tua palavra. Mas, Pai, nessa noite de maneira especial, nós te pedimos, ó Senhor, porque somos limitados e fracos, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos na nossa incredulidade, que aprendamos, Senhor, a valorizar a Escritura, a crer nas suas palavras, Senhor, e viver por elas, porque aquilo que cremos, ó Senhor, é por aquilo que vivemos. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, fortalece-nos, e que a Antioquia seja cada vez mais, ó Deus, uma igreja do livro. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.